Ai, meu Mas Deus. infelizmente tem pessoas assim e nós temos que amar todos em Cristo Jesus, né? É verdade. É uma coisa assim, essa semana eu estava até conversando com uma pessoa também, né? Aliás, eu falo o tempo todo, né? Não é à toa que o pessoal me chama de Glória. Por exemplo, eu estava comentando que eu lembrei uma vez de uma colocação que foi até uma pregação que eu vi na igreja, que o irmão falou assim, porque a gente tem que se parar o pecado, por exemplo, em relação ao pecado. O pecado é o quê? O pecado é bom? Se a gente for parar pra pensar, o pecado é bom. E é difícil. Eu Sim. vejo que, assim, para você servir a Deus, não é tão fácil. Ou não sei se é errado essa colocação. Eu vejo que não é fácil, porque, assim, você tem que seguir certas regras ou normas dentro da lei da Bíblia. E eu entendo assim, isso eu estou observando, principalmente quando eu coloco na parte, quando eu coloco em minha vida, que eu vejo assim, que parece que quanto mais você busca, mais você é perseguido e mais você é tentado. E tem até e nesse dia eu também estava lendo que tem até uma citação do missionário Daniel Berg. Né? Eu não me recordo agora de fato, mas aí, enquanto o irmão dá a resposta, eu vou tentar me buscar aqui. De fato, quando se fala o pecado é bom para a carne, para o espiritual ele mata. Por quê? Vamos dizer assim, o que é pecado? A prostituição é pecado. Mas o camarada que está cometendo a prostituição ali, para a carne dele é boa. Então ninguém faz algo que seja ruim para a sua carne. Se está saciando a sua carne, se está alimentando a sua carne, é porque ele gosta de alimentar a carne. Então, por certa forma, o pecado é gostoso de se cometer, mas ele traz uma consequência muito forte. E quando ele alimenta a carne, ele mata o seu espiritual. O pecado, a Bíblia diz assim pra gente, olha, Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ou seja, nós estamos dentro da igreja, estamos tentando acertar. É difícil ser crente? Nossa, como é difícil ser crente mesmo. São É, perseguições, o nosso adversário nos persegue, ele usa as pessoas de dentro da nossa casa. A é Bíblia até nos verdade. fala no livro de Mateus lá que os inimigos estão dentro de nossas casas. O pecado, ele é tão forte que ele chega a tirar o homem da presença de Deus. Deus não se afasta do homem, mas o homem vai se afastando de Deus. Uma vez eu disse para uma pessoa que congregava comigo, e eu disse assim, olha, o pecado faz com que nós nos afastamos de Deus, por quê? Porque a primeira coisa que Satanás coloca no nosso coração é o sentimento de vergonha. Então, não deixando com que a gente chega a pedir perdão, muitas das vezes ele fala, ó, não tem mais jeito para você, Deus já te rejeitou, e não é verdade. A gente não tem condições de dobrar o nosso joelho e dizer assim, Senhor, me perdoa, pequei. Se todos nós tivermos esta consciência de que pecamos, pecamos, mas vamos dobrar o joelho e vamos pedir perdão a Deus, Ele perdoa. Agora, uma coisa é, Glória, é a gente sermos pecadores e outra é nós vivermos na prática do pecado. Sim. A prática do pecado aí já é complicada. Quando Jesus disse para Maria Madalena, vais e não peques mais, é para verdadeiramente parar, irmão, de pecar. Principalmente aquele pecado. Lógico, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser eternos pecadores. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas quando a gente peca, por exemplo, eu magoo a irmã, mas não foi a minha intenção de te magoar. Aí o Sim. Espírito Santo vai tocar em meu coração e dizer assim, ó, você magoou a Glória. Vai lá, vai ter com ela. Eu chego, irmã, me perdoe, eu lhe magoei, eu pequei contra ti, me perdoa. A irmã me perdoa e a gente se dá um abraço e acaba toda aquela tristeza. Então o pai se alegra. Agora, eu viver na prática do pecado, magoou a irmã, magoou o irmão, magoou o outro irmão ali e vou magoando, magoando, aí eu estou praticando o pecado com consciência. E Diácono Valmeiro, irmão, perguntando novamente assim, aproveitando até essa pergunta, como o irmão falou, a gente tem que pedir perdão, chegar de fato até o seu próximo irmão e pediu falar que você errou, que você pecou, né? E falar, pediu perdão.
Quando é assim, nessa forma, por exemplo, mas às vezes tem pessoas assim que não conseguem falar assim, ah, eu não consigo chegar até fulano e pedir perdão pra ela, mas ela tenta se aproximar e falar com você. Aí o que nós devemos fazer? Nós como cristãos, eu devo falar com ela normalmente, falo com ela, explano, olha, eu fiquei chateado com você em função disso, 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 ou eu passo isso por cima e começo a tratar a pessoa normalmente? Diante da Bíblia. Porque assim, se eu fosse agir pela carne, vamos falar, eu não sei se a palavra correta é carne ou mundo, pode, Os dois colocam bem. pode ser colocar? Pode. Tá. Então, eu poderia falar assim, não vou falar com fulano. Quer dizer, você deixa a pessoa de lado e você não quer nem papo, faz como se ela não existisse. Mas quando você começa, quando você é cristão ou cristã, eu percebo que você é uma coisa diferente, assim. Por mais que a pessoa não consegue, parece que realmente você toca no seu coração. Assim, você tem que falar, continuar com a pessoa, conversa normal. Mas assim, às vezes a sua mente ainda fica lembrando daquelas coisas que a pessoa fez. Então, na minha visão, significa que você não perdoa a pessoa. Ou eu estou errado? Você está corretíssima. A Bíblia diz que nós temos que procurar o nosso irmão. Jesus, ele nos orienta dizendo assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, isso é, se o teu irmão pecar contra ti, vai você até ele e se acerte com ele. Agora, se ele não te receber, você pega uma testemunha e vai ter com ele novamente. Mesmo assim, se ele não te receber, isso é, ele ainda pecando contra ti. Mesmo assim, ainda ele não te recebendo, aí você leva o caso para a igreja. Levando o caso para a igreja, você está livre daquela culpa. Mas isso não é uma forma de expor todo mundo diante da igreja? Mas você tentou se acertar com ele. Vai até teu irmão, se você convencer ele, você ganhou ele de volta. Mas se ele tiver com o coração fechado, você tem que voltar até ele de novo com uma testemunha. Dizendo, olha, tá vendo, tá aqui tua testemunha, eu estou lhe pedindo perdão. Embora foi ele que pecou ainda contra ti, você vai até ele com uma testemunha. Se mesmo assim ele ainda disser não, aí você chega pro seu pastor e fala o que está acontecendo. Com certeza, vamos colocar assim, aquela culpa, aquele pecado, que na verdade foi ele que cometeu contra ti, você está livre daquele pecado. Com relação ao eu me acertar sem haver perdão, é complicado por quê? Porque Jesus nos ensina que pecado confessado é pecado perdoado. Então, se eu peco contra a irmã, e no decorrer do tempo, como a gente somos bem chegados, com o tempo a gente vai voltar a se falar, vai chegar de novo, e a gente vai jogar uns pão quente por cima. Então, na verdade, aquela banda podre, ela ficou, ela não foi tirado. E para você se acertar com o seu irmão, para não houver nenhum tipo de mágoa, você tem que ter o perdão. É como se você subir num prédio de 15 andares, chega lá, você me joga um monte de papel picado. Você consegue pegá-los todos de volta? Não. É impossível. Então sempre fica uma mágoa no coração da pessoa. Mas quando se há o perdão, dizer assim, olha, eu pequei, me perdoa, com certeza aquela pessoa crente em Cristo Jesus, ela vai dizer assim, está perdoado em nome de Jesus, vamos para o céu, e as coisas ficam mais sadias. Não fica nada para trás. Mas quando nós encobrimos, fica uma coisa muito horrível para trás.